Olá, meus queridos, estamos concluindo o mês de maio com chave de ouro. Afinal de contas, a liturgia deste domingo nos traz a solenidade da Santíssima Trindade. E o evangelho que nos é oferecido como leitura é Mateus, capítulo 28, versículo de 16 a 20. Vamos ler então esse trecho. Naquele tempo, os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Ainda assim, alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se e falou: Toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, e ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. Eis que eu estarei convosco todos os dias, até ao fim do mundo. Palavra da salvação. Vamos ver o que Alberto Maddi, biblista italiano, nosso colega, nos propõe como reflexão sobre esse texto do Santo Evangelho de domingo. Na solenidade da Santíssima Trindade, a liturgia nos propõe os últimos 5 versículos do Evangelho segundo Mateus. 5 versículos nos quais o evangelista resume toda a sua narrativa. Vejamos, ele começa dizendo: Naquele tempo, os 11 discípulos. Uai, 11 discípulos? Os discípulos não são mais 12? Como? Quem falta? Falta Judas. Não porque haja traído Jesus, pois também Pedro renegou Jesus e, no entanto, está lá, está aí. Por que falta Judas? Ora, Jesus havia dito: Não podeis servir a Deus e a Mamon. Mamon era o Deus dinheiro naquela época de Jesus. Não podeis servir a Deus e ao dinheiro, disse ele em Mateus 6,24. Ora, Judas fez a sua escolha. Escolheu o lucro, o dinheiro e destruiu a si mesmo. Os 11 discípulos foram para a Galiléia, ao monte que Jesus lhes tinha indicado. Prosseguiu o texto. No entanto, Jesus jamais indicou algum monte. Se há 3 convites aos discípulos, 2 convites da parte de Jesus e um convite da parte do anjo, para ir subir para a Galiléia, a fim de encontrar o Cristo ressuscitado, jamais, no entanto, foi mencionado um lugar particular. Fala-se para ir para a Galiléia, e muito menos um monte. Porque o evangelista aqui não diz que eles foram para um monte da Galiléia, já que é uma região muito montanhosa, mas diz o monte, com artigo definido. Portanto, um monte conhecido. Qual é este monte? A expressão um monte, neste evangelho, apareceu para o monte das bem-aventuranças. O que está dizendo o evangelista, que vale inclusive para nós hoje? Ora, ele está dizendo o seguinte, que a experiência do Cristo ressuscitado não foi um privilégio concedido 2000 anos atrás a um pequeno grupo de pessoas, mas uma possibilidade para que todos creiam, em todos os tempos, em todos os lugares. E como se faz para crer? Para o evangelista, basta ir na Galiléia, ao Monte das Bem-aventuranças, isto é, acolher a mensagem de Jesus que foi resumida e formulada nas bem-aventuranças, as quais têm o seguinte significado. O resumo das bem-aventuranças é este: ocupem-se do bem dos outros, permitindo a Deus, como Pai, de ocupar-se com vocês. Nisso farão a experiência visível de Deus. Assim, os discípulos vão a esse monte específico, o Monte das Bem-aventuranças, para fazer essa experiência com Jesus ressuscitado. Diz ainda o Evangelho de hoje: quando viram Jesus, prostraram-se diante dele. Portanto, veem em Jesus a condição divina em plenitude, tanto que se prostram. Prossegue o evangelista dizendo: ainda assim alguns duvidaram. Mas do que duvidam? Não duvidam dele porque o veem. Não duvidam de sua ressurreição porque se prostraram por terra. Então, do que os discípulos duvidam? Eram discípulos que haviam dito estarem prontos para morrer por Jesus. Mas, tão logo vieram os guardas, o perigo da prisão, fugiram. Todos eles abandonaram, renegaram Jesus. Não sabem, no fundo é isso, os discípulos não sabem se são capazes de chegar a esse nível de vida, passando através da morte e da perseguição. Portanto, não duvidam de Jesus,
mas de si mesmos. A única vez que aparece essa expressão no Evangelho é quando Jesus convidou Pedro a caminhar sobre as águas e ele começou a afundar. Então Jesus adverte-o, chamando de homem de pouca fé. Por que duvidaste? Está lá em Mateus capítulo 14, versículo 31. Jesus então vai ao encontro da fraqueza, da fragilidade humana. Aproxima-se e diz: toda autoridade me foi dada no céu e sobre a terra. Ora, no início desse evangelho de Mateus, foi o diabo que ofereceu a Jesus o poder, através da adoração justamente do poder. Se ele adorasse o poder, que era o diabo, receberia poder. Jesus demonstra que atingiu a condição divina não através do poder, mas através do dom de si mesmo, que é o amor. A esses discípulos imperfeitos, que não compreenderam muito, pois ainda eram ligados àquela ideia de restauração do reino de Israel, não tinham compreendido a universalidade do reino de Deus. A eles que se demonstraram incapazes, Jesus lhes diz: portanto, ide e fazei discípulos meus todos os povos. Jesus não desfaz um curso de aperfeiçoamento, porque não tem necessidade de pessoas perfeitas, mas de pessoas com suas próprias fraquezas. São Paulo escreve: trazemos este tesouro em vasos de argila, na 2 Coríntios 4:7. Que tesouro é esse? O Evangelho. Portanto, a força da mensagem do Senhor é aquilo que conta, independentemente da nossa fraqueza. Jesus manda-lhes tornar discípulos todas as nações pagãs, todos os povos, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não é uma fórmula litúrgica. Jesus tinha convidado os seus discípulos a seguirem-no para serem pescadores de homens. Salvar os homens daquilo que poderia trazer a morte a eles. Agora, neste trecho que estamos refletindo, Jesus lhes convida a dar aos homens aquilo que comunica a vida. Ora, batizar é um verbo que significa submergir, mergulhar. Fazê-los ter a experiência plena do amor do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa é a plena realidade. E Jesus continua dizendo: ensinando-os a observar tudo o que vos ordenei. A única vez que se fala de mandamentos, de algo ordenado por Jesus, é justamente na explicação das bem-aventuranças. Portanto, Jesus não convida a anunciar uma doutrina, mas a aprender uma prática, que é aquela das bem-aventuranças. Ocupar-se com o bem dos outros para permitir a Deus, como Pai, de ocupar-se com a nossa própria felicidade. E se existe isso, e esta é a grande garantia de Jesus, eis que eu estarei convosco. Jesus, desde o início do Evangelho, já foi definido como Deus conosco. Um Deus que não é para ser procurado, buscado, mas para acolher e ir com Ele, como Ele, na direção das outras pessoas. Depois diz: estarei convosco todos os dias até o fim do mundo, até o final dos tempos. Não é uma data de vencimento, não é um prazo que Ele dá, mas uma qualidade da presença. Se a comunidade se empenha com Jesus e como Jesus a ser bem-aventurança, a proclamar as bem-aventuranças, tem a segurança de que o Senhor a acompanha e reforça a sua atividade. Bom, depois dessa reflexão de Madi, eu faço agora algumas ponderações pessoais. Aliás, primeira constatação: quantas revelações o Evangelho deste domingo nos traz. A primeira dessas revelações: todos os povos de todos os lugares desta terra podem e devem fazer a experiência de encontrar o Senhor, o ressuscitado. Esse encontro não se dá em um lugar específico como Israel, mas em uma condição especial de vida, que chamamos de bem-aventuranças. Sim, experimentar o Deus Trindade é viver e proclamar as bem-aventuranças aos quatro cantos deste planeta. Ninguém está de fora. A segunda revelação deste Evangelho é a seguinte: existe somente duas escolhas a fazer nesta vida. Primeiro, ocupar-se do bem, da felicidade dos outros e deixar que Deus ocupe-se da nossa felicidade.
ou escolher servir o lucro, servir o dinheiro, servir os bens materiais e vender literalmente a alma ao diabo, como fez Judas Iscariotes. Quem escolher o dinheiro afasta-se inevitavelmente de Deus. A terceira revelação que encontramos é a necessidade de duvidarmos de nós mesmos. E isso mesmo. Não somos discípulos de Jesus porque somos perfeitos, somos seguidores dele porque ele nos ama, ele nos chama, ele nos escolhe e acolhe como somos. Devemos ter a humildade de reconhecer que jamais tivemos ou teremos as qualidades necessárias para sermos seus discípulos e discípulas. No entanto, pela sua compaixão e misericórdia, o Senhor nos aceita com nossas fraquezas e limitações. Finalmente, uma última revelação desse evangelho de hoje é aquela que nos diz que batizar, mergulhar as pessoas na opção pelo Cristo, significa, sobretudo, comunicar vida, possibilitar a pessoa atingir a sua plenitude, que é sempre o amor. O poder de Jesus provém do dom de si mesmo. O poder e a autoridade de Cristo vêm do amor. Se não compreendermos, se não vivermos, se não proclamarmos isso ao mundo, não podemos desejar contar com a presença de Deus ao nosso lado. Medite com todo o seu coração. Obrigado pela sua presença e até a próxima semana, se Deus quiser.